Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E se você precisa passar em um concurso público das carreiras educacionais, o seu lugar é aqui, juntinho comigo. Temática da nossa aula de hoje, meu povo: gamificação na educação. Bom, esse tema é um tema que cada vez mais tem sido cobrado nos editais das carreiras educacionais. Antigamente não era cobrado. Agora não. Agora, cada vez mais os editais têm cobrado este conteúdo. Então, pega seu material, o link para você baixar o material está aqui na descrição deste vídeo, e aqui também na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais e uma relação de playlists para você maratonar, porque as minhas aulas, elas são melhores do que Netflix. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho da aprovação, porque toda semana tem aula gratuita e de qualidade aqui para você. Também, gente, deixe o seu like e o seu comentário. Eles são muito importantes para mim, tá bom? Então pega seu material e vem para a aula. Vamos nessa? Nós vamos começar conceituando o que é a gamificação. Então, vamos lá. A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários no games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e entretenimento. A gamificação na educação é a aplicação de elementos e princípios de jogos em contextos de ensino e aprendizagem. Então, meu povo, a gamificação, ela consiste quando nós nos utilizamos da mecânica, da estrutura, dos princípios, dos elementos dos jogos em espaços, em contextos de ensino-aprendizagem. Quando nós nos utilizamos da aplicação de elementos e dos princípios de jogos em espaços de não jogos, em espaços, em contextos de ensino-aprendizagem. Esse é o conceito de gamificação. E para que se utiliza a gamificação na educação? Entre outras coisas, utiliza-se para garantir o engajamento, aumentar a motivação dos meninos, aumentar a participação dos alunos, incentivar a criatividade, potencializar o aprendizado e também para fortalecer o trabalho em equipe, entre outras coisas, tá? Bom, aqui nós temos a visão do conceito de gamificação. Então, o que é a gamificação? É pensar e agir como em um jogo, em um espaço, em um contexto fora. Vou colocar em amarelinho aqui. Em um espaço, em um contexto fora de um jogo. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente utiliza os princípios e os elementos da mecânica de um jogo em espaços, como diz aqui a lâmina, em espaços, em contextos no games, em contextos fora de jogo, em contextos de ensino, aprendizagem, nós estamos aplicando a gamificação no espaço educativo. E, entre outras coisas, a gamificação propicia que os nossos alunos aprendam a resolver problemas, motiva também as ações dos nossos alunos em relação ao cognitivo, tempo e energia, também incentiva o engajamento dos nossos alunos por meio dos desafios abstratos, das regras,
da interatividade, do feedback e das reações emocionais. E tudo isso faz com que os nossos alunos aprendam mais e também se sintam motivados. Vou deixar aqui limpinho para vocês estudarem. Bom, aqui nós temos nessa lâmina os tipos de gamificação. Nós temos a gamificação digital e a gamificação analógica. O que é a gamificação digital? Ela vai se utilizar de uma variedade de recursos tecnológicos para engajar as pessoas e proporcionar uma experiência inovadora e envolvente. Essa abordagem busca não apenas criar dinâmicas envolventes, mas também garantir acessibilidade digital em diversas plataformas, incluindo, gente, os nossos celulares, e outros dispositivos como o computador que a gente utiliza no cotidiano. Então, um tipo de gamificação, que é a gamificação digital, como o próprio nome diz, propicia o quê? A acessibilidade digital, e é quando a gente se utiliza de recursos tecnológicos para aplicar os games relacionados ao campo educativo. Mas, gente, a gamificação não é apenas a gamificação digital. Nós temos também a gamificação analógica. Essa gamificação analógica está relacionada aos jogos de tabuleiros, que eram muito comuns antes da era tecnológica. Esses jogos eram e ainda são feitos de forma física, ou seja, não envolve a tecnologia. Então, a gamificação analógica são aqueles jogos que não vão envolver a tecnologia, como diz aqui na lâmina, os jogos de tabuleiros que já existiam mesmo antes dessa era, desse mundo @.com. Beleza, meu povo? Então, agora, feita esta introdução, vamos resolver as questões? Bora nessa. Vamos lá. É uma questão agora de 2024, né? Como eu disse para vocês, é uma questão que cada vez mais tem sido, esse conteúdo cada vez mais tem sido cobrado nos principais editais das carreiras educacionais. Então vamos nessa. Em uma aula de história sobre a Revolução Industrial, o professor propõe aos alunos a criação de um jogo de tabuleiro que simule os principais eventos e impactos deste período histórico, que é a Revolução Industrial. Cada grupo de alunos deve definir as regras, os personagens e os desafios do jogo, que será apresentado à turma posteriormente. Essa atividade caracteriza-se como um exemplo de qual metodologia ativa de ensino? Sim, a gamificação é um exemplo de metodologia ativa. Bom, então o professor de História está lá estudando Revolução Industrial e propõe aos alunos a criação de um jogo de tabuleiro. Essa metodologia do professor é uma metodologia que está relacionada a estudos de classe, sala de aula invertida, gamificação, seminário ou estudo de caso. Essa, meu povo, tá super fácil, né? Então aqui nós vamos ter a gamificação, quando o professor propõe aí o jogo de tabuleiro para estudar a Revolução Industrial. Tô meio rouca, né, gente? Mas bora na fé que vai dar certo. Vamos nessa. Julgue os itens a seguir a respeito da gamificação na educação. É uma questão também agora de 2024, ó. A gamificação na educação contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas em detrimento de habilidades socioemocionais.
E aí, meu povo, o que vocês respondem? Este item está certo ou está errado? Galera, este item está errado. O que o item está dizendo? Que a gamificação na educação contribui para as habilidades cognitivas? Para desenvolver as habilidades cognitivas? Sim, claro. Mas aí vem o erro. Em detrimento das habilidades socioemocionais, desenvolver as habilidades cognitivas é tão importante quanto desenvolver as habilidades socioemocionais. E o que o Sebrasp está dizendo aqui? Que desenvolver as habilidades cognitivas é mais importante do que, em detrimento, do que desenvolver as habilidades socioemocionais. Não, ambas são tão importantes quanto. Vamos lá para a próxima questão. 3. Outra questão também de 2024. A gamificação garante a inclusão de todos os estudantes, haja vista o generalizado acesso à tecnologia. E aí, essa questão, gente, tá certa ou tá errada? Essa questão, gente, ela está errada. Ai, quem dera, né, gente? Vamos lá. Quem dera, né, que a gamificação garantisse a inclusão de todos os alunos, porque nós temos um acesso generalizado à tecnologia. Nós sabemos que, infelizmente, o acesso à tecnologia, a acessibilidade digital ainda não é uma realidade no nosso país, em todas as escolas públicas desse país, né? Mas estamos na torcida de que a acessibilidade digital chegará em todas as escolas, tá? Mas o item, né, voltando aqui à questão, o item está errado porque a gamificação ainda não garante a inclusão de todos os alunos, porque nós não temos esse acesso de todos generalizado à tecnologia. Outra questão também, olha aqui do Sebrasp, ó. Olha aqui. Sebrasp está mandando ver neste assunto, hein? Vamos nessa. Aplicativos e plataformas específicas de gamificação são exemplos de ferramentas que, integradas ao ambiente escolar, oferecem suporte ao design e à implementação de experiências educacionais divertidas e envolventes. E aí, gente, o que vocês marcam aqui nessa questão de número 4? Para vocês, ela está certa ou ela está errada? Essa questão, meu povo, ela está certinha, tá? Então, alguns aplicativos, algumas plataformas de gamificação são exemplos de ferramentas que, quando a gente utiliza dentro do espaço escolar, como diz a questão, integradas ao ambiente escolar, vão oferecer suporte ao design e à implementação de experiências educacionais, de experiências educativas envolventes, divertidas, desafiadoras para os nossos alunos. Próxima questão, 5. Questão de número 5, gente, outra questão também do Sebrasp, ó. A aprendizagem de conteúdos específicos por meio de jogos pressupõe uma participação ativa do estudante. E aí, gente, essa questão tá fácil, né? Me diz aí, tá certo ou tá errada? Essa questão, gente, ela está certinha, né? Há alguns conteúdos, né, específicos em que a gente vai trabalhar com os nossos alunos por meio de jogos. Tem que pressupor o quê? Que os alunos vão participar ativamente desses games, desses jogos, né? Então, a utilização da gamificação, digamos, uma condição sine qua non, né, que é uma condição intrínseca, a gamificação na educação, para que esse trabalho seja exitoso, é a participação, vou colocar até em amarelinho aqui, é a participação ativa do estudante
nos jogos. Beleza? Questão de número 6. A abordagem da gamificação no ensino de matemática, embora promova a interatividade e o engajamento dos alunos, não favorece o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, autonomia e criatividade. E aí, gente, a questão de número 6 para vocês. Essa questão está certa ou ela está errada? Essa questão, gente, ela está errada, porque a questão está dizendo que se trabalhar por meio da gamificação, deixa eu apagar aqui, se trabalhar por meio da gamificação no ensino da matemática, vai promover a interatividade? Vai. Vai promover o engajamento dos alunos? Sim, mas aí vem um erro, que está dizendo que não favorece o desenvolvimento de habilidades, tais como trabalho em equipe, autonomia e criatividade. Favorece sim a gamificação no ensino da matemática, além de promover a interatividade, o engajamento, a participação ativa dos alunos, também vai desenvolver esse espírito do trabalho em equipe, a autonomia e a criatividade. E o item está errado, porque está dizendo que não vai desenvolver. Questão de número 7. O uso de gamificação na educação é uma abordagem inovadora que envolve a aplicação de elementos de jogos no processo de aprendizagem, motivando os alunos e tornando o aprendizado mais envolvente. Assinale a alternativa que melhor descreve a gamificação. Gente, aqui no enunciado da questão 7, a gente tem um conceito bacana de gamificação. Simples, pontual, objetivo e direto. Então, olhem aqui. Deixa eu limpar aqui. O uso da gamificação é uma abordagem nova na educação, é uma abordagem inovadora que vai envolver a aplicação de elementos de jogos, onde? No processo de aprendizagem. Para quê? Para motivar os alunos e tornar o aprendizado mais envolvente. Agora vamos à questão. Assinale a alternativa que melhor descreve a gamificação. Letra A, a aplicação de provas em meio digital. Essa não é a alternativa que melhor... Um saco, né, gente? Essas questões quando vem melhor. Vou colocar aqui o melhor. Tá? Melhor descreve a aplicação de provas no meio digital. Não é a que melhor descreve. A exclusão das atividades lúdicas em sala de aula nunca precisou. Pelo contrário, né? Incluir sim as atividades lúdicas em sala de aula. Próxima. O uso de jogos em sala de aula. O jogo pelo jogo, sem uma intencionalidade pedagógica, sem um planejamento, não vai tornar a aprendizagem eficiente. D. A promoção de competições entre os alunos. Gente, o uso do jogo não é para isso, né? Então, o que sobrou aqui é a letra E, logo a letra E é a certa. A alternativa que melhor descreve a gamificação. O uso de jogos educacionais que recompensam os alunos por alcançar metas do aprendizado. Essa é a alternativa que melhor descreve a gamificação. Questão de número 8. A gamificação... aqui, gente, na questão de número 8, nós temos um outro conceito de gamificação. Então, anote esses conceitos e aqueles que eu mostrei lá no comecinho da nossa aula, no seu caderno de apontamentos, tá bom? Vamos lá.
A gamificação é a aplicação de características e elementos da mecânica dos games, jogos digitais, em outros contextos. No nosso caso, no contexto educativo, no contexto educacional. Recentemente, com a disseminação da cultura gamer, esse recurso tem sido aplicado também aos processos educativos. Então, aqui na questão de número 8, a FGV, que é a banca, né, colocou no enunciado da questão um conceito bacana, tá, de gamificação. Está dizendo que a gamificação é a aplicação de características e elementos da mecânica dos games em outros contextos, no nosso caso, no contexto educativo. Um exemplo adequado do uso da gamificação é o... Então, bora lá. Criação de um ambiente lúdico de aprendizado em que a interação entre os alunos se dê sem regras. E aí, gente? Esse é o uso adequado da gamificação? Nunca precisou. Até aqui, ó, em que a interação entre os alunos se dê sem regras. Não. Nos jogos aplicados ao contexto educativo, há sim as regras que devem ser cumpridas pelos alunos. B. Adoção de um ambiente lúdico de aprendizado. B. Adoção de dinâmicas em sala de aula que incluam regras definidas e objetivos claros. Bom, essa questão, né, diz exatamente o contrário da questão da letra A, que está errada, né? Este item está certinho. O uso dos games, né, essa cultura game, o uso dos games aplicados ao campo educativo, adota, sim, dinâmicas em sala de aula que vão incluir regras e objetivos claros. Vamos ver por que não é a letra C, as demais letras. C. Desenvolvimento de um cenário em realidade virtual que replique a estrutura física da escola. Então, aqui que está dizendo que o uso adequado, né, um exemplo adequado da gamificação é transpor a estrutura física da escola para uma estrutura de realidade virtual. Isso não é o uso adequado. Letra D. Aumento dos horários livres para que os alunos possam exercer a interação por via de jogos. Aqui nós também não temos um exemplo adequado, né? Aumentar os horários livres para que os alunos fiquem interagindo por meio de jogos. Isso aqui não é o uso adequado. E vamos ver por que não é a letra E. Uso didático de personagens famosos de jogos para ilustrar os conteúdos das matérias. Isso aqui também não é um exemplo adequado da gamificação. Aqui nessa questão da FGV, nós vamos ter a letra B, a adoção de dinâmicas em sala de aula que vão incluir regras definidas e objetivos claros. Meu povo, como eu disse para vocês, este assunto é um assunto que cada vez mais tem caído aí nos principais concursos das carreiras educacionais. E eu quero que você deixe o seu comentário. E eu quero que você deixe o seu like também, eles são muito importantes para mim. E outra coisa, inscreva-se no canal e ativa o sininho, tá bom? Divulga também o nosso canal para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa passar em um concurso público. Vamos aprender em comunhão, meu povo? Vamos nessa. Agora nós vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 é uma questão um pouco mais antiga. É correto afirmar, com relação à gamificação como um recurso didático, que a. O uso da gamificação na escola estimula
a concorrência entre os alunos, o que se reverte em desvantagem por causa da diminuição da adesão por parte dos alunos. E aí, gente, o uso da gamificação na escola vai estimular a concorrência entre os alunos, isso vai se reverter em desvantagem por causa da diminuição da adesão dos alunos? Não, gente, isso aqui está errado, né? O que o William está dizendo aqui? Quando se utiliza os gamers como recurso didático, isso é desvantagem, porque vai diminuir a adesão por parte dos alunos, eles adoram. Letra B. A gamificação, além de impulsionar o engajamento e a motivação do aluno, propicia a este uma forma de se avaliar constantemente. E aí, gente, esse item é da letra B, tá certo? Tá sim. Aqui na letra B, gente, o item está certinho, né? A gamificação aplicada ao campo educativo vai impulsionar o engajamento, vai impulsionar a motivação dos alunos e também vai fazer com que o aluno se avalie ao longo do processo. Vamos ver por que não é a letra C. A gamificação é um recurso que deve ser utilizado apenas para as faixas etárias atingidas pelo ensino médio. Nunca precisou, né, gente? Nós podemos utilizar a gamificação em qualquer nível, na educação superior, na educação básica, nas diversas etapas, infantil, fundamental, médio, nas diversas modalidades, na EJA, na educação do campo, na educação especial, na educação profissional, enfim. Vamos ver por que não é a letra D. A gamificação requer a utilização de tecnologias de informação e comunicação para ser concretizada. Não necessariamente, né? Nós vimos lá no começo da nossa aula que também nós temos um tipo de gamificação, que é a gamificação analógica. E a gamificação analógica não vai requerer a utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Questão de número 10. Assinale a estratégia de gamificação que promove a motivação e o engajamento. Reparem que as questões falam muito de motivação, engajamento, motivação, né? Assinale a estratégia de gamificação que promove a motivação e o engajamento em diversos cenários de aprendizagem, mas que não se aplica às práticas educacionais. Gente, muito cuidado aqui, ó. Aqui nós vamos analisar este item. Olhando aqui quais são em que o uso da gamificação vai promover a motivação e o engajamento em diversos cenários de aprendizagem, mas que não se aplica, ou seja, que não dá para usar na escola, né, nas nossas práticas educativas. Então, vamos lá. Letra A. O desafio é o elemento propulsor para motivar e engajar os estudantes, estabelecendo objetivos que devem ser alcançados no curto, no médio e longo prazo, mediante estratégias que mobilizem funções cognitivas e subjetivas. E aí, gente, o que está descrito aqui na letra A? A gente aplica ou não ao campo educativo? O desafio vai ser o elemento que vai motivar os alunos, o desafio vai ser
o elemento que vai engajar os alunos, e aí nós vamos estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo, e nós vamos também definir estratégias que vão desenvolver tanto as funções cognitivas quanto as funções subjetivas. Dá para fazer isso na escola? Dá. Então a gente não vai marcar, porque é para marcar que não se aplica. Letra B. A premiação é a recompensa pela tarefa ou subtarefa realizada. Normalmente, elas são ilustradas com medalhas, nova-vidas ganhas, recompensas financeiras e compensações por notas, entre outras possibilidades. E aí, gente, aqui na letra B, aplica ou não as práticas educacionais? Essa, gente, é aqui, essa é aqui, não se aplica. Para marcar aqui, não se aplica. Então, o que a letra B está dizendo? Que a premiação é uma recompensa, né, pela tarefa que o aluno vai ali realizar, por meio de medalhas, nova-vidas que ele vai ganhar, né, para pular as etapas do jogo, recompensas financeiras, recompensa por meio de nota. Os meninos falam, professor, para fazer essa tarefa, quanto que a gente vai ganhar? Então, isso aqui, né, gente, já pensou recompensar financeiramente? Minha voz está péssima, né? Já pensou recompensar financeiramente os alunos? Não dá não, né, gente? Então, é a letra B que não se aplica às práticas educacionais. Vamos analisar a letra C. As práticas colaborativas e cooperativas compõem a mecânica que norteia os jogos e as ações gamificadas. Nos processos colaborativos, os pares são coautores e construtores de inúmeros processos de criação, atuação e significação, favorecendo a consolidação de uma inteligência colaborativa. E aqui, a letra C, dá para aplicar no campo educativo ou não? Dá sim, né, gente? Práticas por meio da colaboração, por meio da cooperação, são mecânicas, né, são atividades, né, são práticas que vão compor a mecânica dos jogos e das ações gamificadas. Aí o item continua, que no processo colaborativos, né, os alunos, né, os pares são coautores, trabalham juntos em colaboração e vão construir processos de criação, ressignificação, de atuação, e aí o item termina que todas essas práticas colaborativas e cooperativas vão desenvolver, vão consolidar a inteligência coletiva. Práticas colaborativas e cooperativas vão desenvolver a inteligência coletiva. Vamos analisar a letra D. O sistema de feedback é fundamental. Desculpa, eu vou espirrar. O sistema de feedback é fundamental para subsidiar e retroalimentar o processo de engajamento dos estudantes, informando seu percurso para alcançar os objetivos propostos. As mensagens enviadas ao estudante têm a finalidade de redirecioná-lo no alcance dos objetivos ou motivá-lo. As pontuações e scores comparativos são exemplos de feedback. Então, aqui, gente, na letra D, também se aplica ao campo educativo. A gente marcou aqui não se aplica. O que a letra D está dizendo? Que o sistema de feedback quer dar o retorno para o aluno, né? Quando a gente dá o retorno para o aluno, isso vai subsidiar, vai retroalimentar o engajamento dos estudantes, porque eles vão ter um retorno, eles vão ter um feedback, se houve ou não o alcance dos objetivos propostos. E a partir desse feedback, isso vai dar uma nova direção, como o item diz, vai redirecionar o aluno, vai motivar o aluno para que ele melhore
Se ele atingiu os objetivos, para que ele melhore. E se ele ainda não atingiu os objetivos, que ele vá pensar em estratégias para atingir os objetivos traçados. Questão de número 11, eu preciso tomar uma água, gente. Porque a minha voz está muito ruim. Estou quase perdendo a voz, mas está terminando. Vamos lá. Questão de número 11. A gamificação aumenta o nível de motivação e engajamento. Olha aqui, motivação e engajamento de novo. Como cai, né, gente? A gamificação aumenta o nível de motivação e engajamento do estudante. Segundo o Izinga, a intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade do quê? Do jogo, é nessa fascinação, é nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. O que o enunciado aqui está dizendo? Que a gamificação, né, como a gente já bateu várias vezes aqui na tecla, vai aumentar o nível de engajamento, vai aumentar o nível de motivação dos meninos, beleza? E que essa intensidade do jogo vai propiciar o quê? O fascínio dos alunos, como diz a excitação dos alunos. A vontade, né, de ganhar, a vontade de jogar, a vontade de melhorar, né? E aí o enunciado vai terminar dizendo que aqui é a própria essência e característica primordial do jogo. Esse fascínio dos alunos, essa excitação dos alunos em jogar, né? Vamos lá. Quanto à gamificação como estratégia pedagógica educativa, foram feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos ler a letra, vamos ver a primeira afirmativa. Vamos lá. É a proposta de utilização de jogos somente com o objetivo de motivar o estudante por meio de reforços positivos, como pontos, scores, recompensas e emblemas. Isso está certo, gente? A gamificação como uma estratégia pedagógica é quando a gente utiliza os jogos somente com o objetivo de motivar os estudantes por meio de reforços positivos? De jeito nenhum, né? Opa! Passou aqui, vamos lá. Somente com o objetivo de motivar o estudante por meio de reforços positivos? Não, há outros objetivos. 2. O ato de jogar proporciona o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. E aí, gente? O ato de jogar dentro do campo educativo propicia o desenvolvimento de habilidades do cognitivo? Sim. Das habilidades sociais, sim, porque os alunos vão interagir, né, por meio de práticas colaborativas, cooperativas, e também por meio de propicia o desenvolvimento de habilidades emocionais, sim, né, ele fica ali na torcida, enfim. O item 2 está certo. Esse está errado, esse está certo. 3. Pode ser aplicada em todas as situações de ensino e aprendizagem para estimular especialmente a competitividade. Bom, gente, aqui está errado, né? Porque está dizendo que a gamificação como um recurso pedagógico, como estratégia pedagógica, como estratégia didática, ela busca estimular especialmente a competitividade? Não, gente. Ela procura estimular as habilidades dos alunos,
habilidades sociais, cognitivas, emocionais, enfim. 4. Então, o 3 está errado. 4. A proposta, que proposta? Da gamificação como estratégia pedagógica. Apropria-se de elementos dos jogos para aplicação em contextos pedagógicos, não centrada no jogo como fim, mas como meio para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas. E aí, gente, este item 4 está muito bem redigido, tá? É um item que eu sugiro que você anote no seu caderninho de resumo, tá bom? O que o item 4 está dizendo? Que quando se utiliza a gamificação como estratégia pedagógica, essa proposta vai se apropriar dos elementos dos jogos em um contexto de ensino-aprendizagem, né, em um contexto educativo. Mas o que é mais importante, o que o item está dizendo aqui, não centrada no jogo como um fim. A coisa mais importante não é o jogo como um fim, mas o jogo vai ser um meio, o jogo vai ser uma estratégia para quê? Para o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. Então, este aqui está certo e a gente vai marcar a letra D de dado. Agora, meu povo, nós vamos para a questão de número 12. Também uma questão de 2024. Alguns aspectos, conceitos e características sobre a gamificação foram descritos por meio das asserções seguintes. Porém, apenas uma alternativa foi elaborada corretamente. Assinale-a. Então, aqui a gente vai marcar, aqui está certa. Vamos lá, questão de número 12. Letra A. O jogo e a gamificação são conceitos interligados, ou seja, análogos. Essa asserção não está correta, né? Porque está dizendo aí que é a mesma coisa. B. Por meio da gamificação é feita a dissociação de um conteúdo, ação pedagógica ou atividade cognitiva ao jogo. E aí, gente, questão de número 12. Essa questão está errada, porque está dizendo aqui, que por meio da gamificação se dissocia, se separa. Por meio da gamificação se dissocia o conteúdo, a ação pedagógica, o trabalho pedagógico, a atividade cognitiva do jogo. Não, gente, não se dissocia, se associa, se une. C. A grande vantagem da gamificação é que, para aplicá-la, o professor pode escolher qualquer jogo que esteja disponível ou que ele possua domínio. E aí, gente, essa é a grande vantagem da gamificação. A gente, né, nós professores, nos utilizarmos de qualquer jogo porque a gente domina? Não, gente. A gamificação tem que ser uma estratégia pedagógica pensada, planejada. Letra D. A gamificação não é uma atividade recente que só começou a ser empregada com o afloramento das metodologias ativas. E aí, gente, a gamificação é algo recente que começou a ser aflorada, né, que começou a ficar assim, mais importante, mais badalada por conta das metodologias ativas? Aqui nós vamos... Está dizendo que não é, na realidade, uma atividade recente. Aqui, gente, o item está certinho, né? Os jogos aplicados ao campo educativo não é recente. E não é uma atividade recente e que começou a ficar mais
empregada com o afloramento das metodologias ativas. A gente falou no comecinho da aula o uso de tabuleiros, por exemplo, né? É uma estratégia de gamificação, ó, antiga, né? E letra E. Vamos ver por que não é a letra E. A gamificação é estrita para o emprego de jogos eletrônicos. Não é estrita, né? Porque nós vimos que também temos a gamificação analógica. E aí, meu povo? O que vocês acharam desse conteúdo? Fácil, difícil, difícil, fácil? As questões, olha que nós trouxemos bastante questões de 2024, né? Questões, inclusive, do Sebrasp, da FGV, do Colégio Pedro II. E as questões, via de regra, não foram difíceis, né? E lá no comecinho nós temos ali o conceito, anotem no caderno, tá certo? Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. Para de morrinhagem de like, meu povo. E lembre-se, gente, tudo vai dar certo. Carimba que é top. Sabe por quê, meu povo? Todo mundo passa em concurso público. Já já você vai estar assinando o seu termo de posse. Um beijo, meu povo.